Bom, mais um giro com as opiniões dos nossos comentaristas. Luiz Felipe Dávila, que a Selic ia ser cortada, todo mundo sabia, já imaginava. Agora, o que chamou a atenção é que o Banco Central fez de novo esse alerta, aliás, na última reunião não tinha feito, mas agora fez, sobre a questão fiscal do Brasil. Qual é essa preocupação para esse ano ainda e para o ano que vem? Olha, Tiago, primeiro é preciso ressaltar aqui que o juro caiu por uma política de independência do Banco Central, que vem sendo perseguida há mais de um ano, porque o Banco Central brasileiro foi o primeiro banco central entre todos os bancos centrais do mundo a aumentar o juro muito antes do que os outros bancos centrais. Por isso que o juro no Brasil está caindo agora e no resto do mundo está subindo. Então, justamente a previsibilidade e a independência do Banco Central teve esse efeito positivo de permitir a queda do juros no Brasil e vai continuar caindo até o fim do ano. Mas como você bem mencionou, o alerta dado pelo Banco Central é de extrema importância. A questão fiscal no Brasil é extremamente preocupante, por duas razões. Primeiro, porque as despesas continuam a crescer de forma acelerada. Nós tivemos aí a PEC da transição aumentando o rombo das contas públicas em mais de 160 bilhões, houve indexação de reajuste na saúde e educação, houve aumento real para os funcionários públicos e a arrecadação caiu no momento em que a economia cresceu. Então, tudo isso é um sinal de alerta de que a questão fiscal no Brasil é extremamente delicada e o Banco Central já começa a alertar, olha, se o governo não tomar providências para equilibrar as contas públicas, pode ser que essa interrupção da queda da taxa de juros vá ocorrer na virada do ano. É um sinal de alerta porque o Brasil precisa estabelecer regras claras para estabilizar a relação da dívida e PIB. E isso o governo ainda não deu nenhum sinal. Aliás, o único plano que esse governo tem é aumentar a carga tributária. E isso é muito ruim para a economia. Nós precisamos reduzir despesas públicas para equilibrar as contas públicas e permitir que o governo volte a ter capacidade de investir, coisa que hoje o Brasil tem o menor nível de investimento público da sua história. Agora, Dantas, apesar desse alerta reforçado agora pelo Dávila, o governo, por meio de Dário Durigan, que é secretário executivo do Ministério da Fazenda, comemorou esse resultado, esse anúncio feito pelo Banco Central, sob dois aspectos, principalmente pelo fato de essa decisão ter sido unânime, diferentemente da reunião passada, que houve divisão sobre a redução da Selic, da taxa básica de juros, e pela sinalização mantida de novos cortes no futuro. Sim, Lívia, só que também foi unânime em relação aos alertas fiscais mencionados aí pelo Dávila. Está caindo a ficha do governo. Na verdade, a gente está perdendo um ano em função dos arroubos que foram cometidos no final do ano passado com a PEC da transição, que abriu um rombo fiscal de 200 bilhões, e também com os ataques sistemáticos do governo no início do ano. Agora, as autoridades do governo estão entendendo, as autoridades da equipe econômica, os integrantes da equipe econômica estão entendendo que a situação é muito delicada. Inclusive, vocês vão reparar que cessaram os ataques ao Banco Central. Ela é delicada por quê? Porque não é uma questão só interna do Brasil, é externa. A nossa economia está plugada na economia global e a gente está vendo um cenário de retração econômica, retração na expansão chinesa, ou seja, a economia chinesa está desacelerando, é o nosso principal parceiro comercial. Isso significa que nós teremos aí um impacto enorme, especialmente nas exportações e na produção interna aqui. Também tivemos ontem, a decisão do FED de manter os juros altos a longo prazo, o que vai ter um impacto na desvalorização cambial e isso pode gerar inflação também para o Brasil. Aí se soma a esse cenário todo a questão frágil, a questão fiscal que está extremamente frágil. Então, é um cenário desafiador, não para esse ano, mas para 2024.